Boa noite. Um mistério que já dura 6 meses. A estudante Ana Cláudia Silva, que desapareceu em Cubatão, continua sem dar notícias. Para a família, além da dor da incerteza, a angústia de perguntas sem respostas. A estudante Ana Cláudia da Conceição Silva, de 16 anos, foi vista pela última vez no dia 18 de novembro do ano passado, no Jardim Nova República, em Cubatão. Ana Cláudia saiu de casa por volta das 8 horas da noite. Ela disse aos pais que ia passear com o vizinho até o emissário submarino em Santos. Depois disso, ela nunca mais retornou. Quando eu fui até o apartamento dele para saber, ele estava lá dentro. E eu perguntei da minha filha, nenhum desses dias eu vi sua filha, dona Ana Cristina, não tenho mais comunicação com ela. E aí foi onde entrou o meu desespero. Após registrar um boletim de ocorrência, a família conseguiu acessar o perfil da adolescente em uma rede social. Na página, eles descobriram uma conversa entre a estudante e um rapaz. Ele falava muito também que ela era uma menina muito bonita, né? Que precisava conversar com ela, marcar um encontro. E nisso foi onde vinham as conversas todas com ela. E aí eles marcaram o encontro nesse dia que ela desapareceu? No dia 18, exatamente, às 8h20, 8h30 mais ou menos, ele pegou a minha filha nas imediações do Bolsão, na saída do bairro. E vizinhos viram? Teve um colega das minhas filhas que viu esse rapaz, só que ele estava com um capacete. Ficou mais ou menos uns 10 minutos conversando com ela. A família passou as informações para a polícia, mas a ligação do rapaz com o desaparecimento não foi confirmada nas investigações. As irmãs de Ana Cláudia não acreditam que ela tenha fugido. Nunca passou pela minha cabeça ela fazer isso, entendeu? E pelo que eu conheço ela também, ela jamais ia fazer isso com a gente, com a família dela, que ela sabe que a gente ama muito ela, apoiava ela em bastante coisa assim, nos objetivos dela. E como que é ficar sem ela, sem ter a presença dela? Ai, é muito ruim. Sabe, não tem como explicar, assim, dói demais, sabe? É muito triste você entrar dentro de casa sem uma resposta, sem olhar assim pro lado, saber que ela sempre estava ali no cantinho ali, mexendo no celular, fazendo alguma coisa. Você entra assim e pensa, caramba, tá faltando alguém aqui dentro. A última vez que Ana Cláudia foi vista, ela vestia essa blusa branca, short vermelho e uma sandália bege. Após 6 meses, sem nenhuma pista, a família busca respostas. Quem tiver com minha filha, devolva. É um pai, uma mãe, irmãs, amigos, querendo resposta. Por favor, eu até tiro da DIG. Eu tiro essa pessoa. Quem tiver, eu sou capaz de ir lá e não deixar essa pessoa ir presa. Mas eu quero que ela devolva, só quero que devolva. Eu não preciso nem ela aparecer. Largue minha filha, telefone onde ela estiver, que nós vamos buscá-la. Nós procuramos o delegado Luiz Ricardo Lara, responsável pelo caso, mas ele não quis gravar a entrevista. O policial civil disse que o desaparecimento de Ana Cláudia Conceição Silva segue sendo investigado sem novidades. E o serial killer da clínica americana continua foragido. A polícia segue procurando o dentista Flávio do Nascimento Graça, acusado de ter matado sócios da clínica americana e de ter ferido uma funcionária em ataques que tiveram início em dezembro de 2014. Os crimes aconteceram em Santos. Após investigações e depoimentos de amigos e antigos funcionários, a polícia chegou até o acusado. Flávio está foragido desde dezembro do ano passado. O crime teria sido motivado por dinheiro. Flávio tinha 2 clínicas dentárias na rua Martim Afonso, em São Vicente. Depois que uma unidade da clínica americana começou a funcionar na mesma via, Flávio viu pouco a pouco os clientes migrarem para a concorrente. As razões seriam menor preço e melhor atendimento. A polícia pede que, se alguém tiver informações sobre o suspeito, que entre em contato pelo Disque Denúncia. O número é 181. Não é preciso se identificar. Para falar sobre esse caso, nós recebemos o delegado-chefe do DINTER 6, Gaetano Vergini. Gaetano, boa noite. Obrigado por participar conosco aqui. É uma honra. Essa história aí, né, do maníaco da peruca, como estão chamando, né, vários outros nomes já deram, né, ou títulos para esse acontecimento lamentável. O senhor definiria como sendo de mera vingança ou realmente obra de um serial killer? Dá para ter essa definição? Olha, ele tinha realmente os motivos que ele acredita que foram as causas do fechamento da clínica dele. Né? Então, para isso, ele acabou
se vingando dos proprietários da rede de clínicas americana. Bom, a parte da imprensa divulgou aí que, né, ele teria algum tipo de envolvimento com magia negra, por causa das coisas que foram encontradas no apartamento dele. Tem alguma relação com Não, com na o prática crime? dos crimes, não. Isso aí foram livros que foram encontrados. Que definiria de alguma maneira talvez a personalidade dele? Personalidade, o interesse pelo assunto, né? Mas não que tenha relação com os crimes. Quanto tempo levou aí essa busca até chegar em definitivo de que ele era realmente o assassino? Essa foi primeiro, quando ocorreu em dezembro de 2014, o primeiro crime, uma delegacia começou a investigar, várias frentes. Depois, quando em julho do ano passado, quando ocorreu a segunda, outra delegacia, então estava em 2 delegacias fazendo investigações. E aí, quando ocorreu o terceiro caso, que foi em setembro do ano passado, nós havíamos já criado um setor de homicídios especializado em investigação de homicídios. Eu determinei que os 3 casos fossem lá. O Dr. Renato Mazagão, que é o titular, mas a equipe dele passaram a investigar. E perceberam, por terceiro tentativa de homicídio, né, quando foi da funcionária, de que o objetivo do autor não era a família em si, mas as clínicas. E começaram nessa investigação, surgiu o número do Flávio. Até porque ele tentou matar uma pessoa que não era que da não família. era da família, já tinha matado 3. 3 da família, e né? tinha todos eles. tentado contra o sobrinho. Então, o que significa? Que o objetivo dele era fechar as clínicas. E aí, procurando, dentro dessas investigações, o Dr. Renato percebeu que recebeu a informação do nome do Flávio. Aí, com o Flávio, foram investigar o Flávio. E aí foram encontrar pessoas que reconheceram ele. Aí, com as fotos do Flávio, com as imagens colhidas pelo comércio e pelas câmeras do município, né, da cidade, as pessoas apontaram ele como sendo o autor. Né? Então, reconheceram ele porque ele foi visto no mesmo local, indo sem o disfarce da peruca e depois com um disfarce, a mesma roupa. Né? E as pessoas, nós tivemos 2 pessoas que reconheceram ele no local do crime, quer dizer, são pessoas que presenciaram o crime e reconheceram ele como autor. E mais, foi feita a apreensão na casa dele do tênis, né, do tênis que ele estava utilizando, que pelas fotos dá para perceber que é o mesmo tênis que ele utilizava. Né? Há sinais aí de premeditação, não é, doutor Gaetano? Sim. O fato dele levar peruca, por exemplo, para que não fosse reconhecido. E, para complementar, ele continua desaparecido, quer dizer, a polícia não sabe onde ele está. Sim. Mas ele, por exemplo, eliminou os cartões de crédito dele, pediu lá que fosse descredenciado, né, do Conselho Regional de Odontologia. Quer dizer, ele tomou atitudes não só antes, como depois dos crimes, que demonstra que houve premeditação na realização desses crimes. Sim, né? ele planejou. Até porque nós temos imagens dele dias antes, fazendo observações do local, para estudar o momento adequado para fazer para cometer os crimes. Ele tentou realmente, ele cancelou todos os, vamos dizer assim, registros sociais, tentou o CRO dele, mas não conseguiu. Mas por que intenção aí nesse caso? Para não deixar rastro. Aparentemente, que nós podemos perceber que ele não queria deixar rastro. Mas nem mesmo no caso do CRO dele? Que não alteraria nada, porque não sabe onde ele está. Mas na cabeça dele, né, na decisão dele, ele tentou fazer isso. Ou talvez até para não pagar mais a taxa, né? Para suspender o pagamento. Que parece que já estava atrasado, já inclusive, estava por atrasado. isso que ele não pôde, inclusive, cancelar. Exatamente. Né? Qual a expectativa agora de vocês em relação à possibilidade de encontrá-lo? É um trabalho que pode demorar, vai depender de que fatos novos aconteçam, talvez? É imprevisível, porque nós estamos investigando, estamos recebendo informações, essas informações também estão sendo checadas, pode ser preso em breve ou não, né? Vai depender da oportunidade que possa surgir. Quer dizer, nesse caso, a Polícia Civil emitiu aí um mandado? Ele está com mandado de prisão temporária. A foto dele é publicada? Saiu nas emissoras nacionais, né? Então algumas informações estão chegando. E a expectativa é de que seja preso, obviamente, o mais rápido possível, não é, doutor? Nós queremos cumprir, inclusive, a determinação judicial, que é a prisão temporária dele. Até para ele ter oportunidade né, de explicar o que aconteceu. Ele preso, ele vai contar a história dele. O outro lado, né, a versão do outro lado da história. O que dá para o senhor contar para a gente a respeito de uma investigação como essa, doutor Gaetano? Quer dizer,
A tecnologia hoje ajuda, antigamente a gente sabe que as coisas eram muito mais difíceis, hoje nós temos procedimentos, né, que são modernos e tecnológicos. Ajuda realmente na investigação, doutor Gaetano? Sim, a investigação, como as câmeras que a prefeitura tem em Santos, Sim. ajudaram e muito em vários crimes. As câmeras do comércio local também ajudam também. Os bancos de pesquisas, né, as linhas telefônicas, tudo isso são fonte de informações, né? Alguns precisam de ordens judiciais e outros não. Então, realmente nos ajuda. E é utilizado isso também pelos criminosos. Então, algumas vezes eles acabam utilizando também. Mas realmente ajuda o trabalho, porque o volume, ou a forma de agir de alguns criminosos realmente necessita dessa pesquisa, dessa utilização de tecnologia. O Disque Denúncia ajuda também? Ajuda. O que nós precisamos tomar cuidado é que as pessoas tenham consciência de fazerem denúncias relevantes que não sejam vingativas. Existem denúncias que às vezes a pessoa acaba... vou apontar determinada pessoa por vingança, porque tem alguma diferença. Sabe que não é, mas para incomodar. Isso realmente é lamentável. Isso é lamentável mesmo e atrapalha e tem um custo grande, porque você desloca equipe, combustível, tempo. Que você quase a mesma coisa que passar para dar um trote, né? Exatamente. Como liga para a polícia ou para o corpo de bombeiros passando um trote. É lamentável que isso ocorra, né? É um serviço importante. Agora, doutor Gaetano, sobre um outro caso que o senhor trabalhou, que é a história da investigação do menino Felipe, né? Raptado na maternidade, virou livro, foi lançado recentemente. O que o motivou a escrever essa história? Passar para o papel, no caso, essa história? Essa é uma história, normalmente as nossas histórias, né, os casos que nós investigamos, a maioria dos casos é triste, porque nesse caso, por exemplo, que ocorreram nas clínicas, na clínica americana, ele praticou os homicídios, a tentativa de homicídio, quando ele for preso, acabou, né? No caso do Felipe, isso não ocorre em vários outros crimes. No caso do Felipe, ele foi levado à maternidade, 2 anos e 9 meses, nós conseguimos localizá-lo com mais 2 outras crianças que haviam sido levadas de outras clínicas, né, de outros hospitais. E hoje ele está, com 15 anos, está bem, está feliz. Então, o que eu quis nesse livro foi isso, é contar um pouco da investigação, o trabalho que deu, foram 2 anos e 9 meses, a parte da vivência, né, do sofrimento da mãe, da Francineide, que ela foi uma guerreira, o Francisco, outro guerreiro, que é o pai, passaram durante esse período de 2 anos e 9 meses. Né? Tudo aquilo que eles passaram também, eu narro nesse livro uma parte dele, da investigação também é uma parte. Nós preservamos bem, eu preservei bastante o nome das pessoas que foram investigadas, que nós não chegamos a concluir. Nós encontramos famílias que haviam adotado de forma irregular pessoas, crianças, né? Que nós tentamos, aí tomamos as providências policiais para que fosse encaminhado ao judiciário. Então as pessoas também foram preservadas. Então houve uma substituição de nomes e datas para que as pessoas não se identifiquem na investigação. Então se alguém achar, sou eu que fui, não é porque está mudado, né? Esse pode ser o início de uma carreira paralela aí, doutor Gaetano? O senhor pretende colocar outros casos, por exemplo, transformar na verdade, livros? a formação nossa, né? Formação jurídica, policial, é muito técnica. Isso aí teve umas 5, 6 versões do livro. Por quê? Porque eu tentei, depois de muito sacrifício, colocar numa linguagem que todos podiam entender, né? Uma linguagem técnica de investigação ou um aspecto jurídico, a população em geral não interessa, né? A pessoa quando lê alguma coisa ou como vê um filme, ela quer ver a parte mais interessante, a parte burocrática. Eu tinha até perguntado para o senhor, né? Até que ponto dá para comparar aí a realidade com a ficção dos filmes, principalmente? Tem que tirar aquela parte que é burocrática. A parte chata, a gente exatamente, tira, né? Foi o que foi feito. No livro o senhor também fez isso, tirou um pouquinho dessa parte chata. Exatamente para a pessoa ler com tranquilidade, entender mais ou menos como é que foram as investigações, né? E ter uma parte assim emocional, né? O senhor gosta de literatura policial, doutor Gaetano? Eu, na verdade, eu até hoje, eu gosto do assunto policial, né? Então, algumas literaturas policiais que eu acabo vendo que é muita ficção, eu acabo perdendo um pouco a graça, porque a gente coloca muito na realidade. Exatamente. Eu ia falar isso mesmo. Aí eu falo, isso não é possível. Então, eu misturo muito, então fica difícil. Existe crime perfeito ou insolúvel, doutor Gaetano? Olha, eu acredito que não. Existem os crimes mais difíceis de serem, mais complexos de serem investigados. Demandar mais trabalho. Demanda mão, às vezes até dos policiais um pouco
que eu digo assim, precisa ter persistência, né? E tem que ter, assim, vamos assim, acreditar nas possibilidades. Persistência e acreditar nas possibilidades. Quando você depara numa demanda grande, que os policiais normalmente, isso que deu mais sucesso nesse caso aí das 3 homicídios e 2 tentativas, onde foi um setor de homicídio, onde eles têm mais tempo para investigar. Quando você está num distrito policial, onde tem um atendimento ao público diário, flagrantes que são feitos, outros casos, as demandas são grandes, fica difícil o policial se dedicar só àquele caso. O Felipe também foi isso. Nós tivemos uma investigadora que eu coloquei só para centralizar as informações. Dedicada a essa. E aí a gente ia substituindo equipes policiais que iam auxiliando e a coordenação acabou ficando mais fácil, porque ela estava com aquilo já na mão. Então, quando eu falava alguma coisa para ela para fazer, ela já sabia por quê, porque já ela estava centralizada nisso, né? Agradecer aqui o delegado-chefe do DEM-T6, doutor Gaetano Virgínio. Doutor Gaetano, muito obrigado, viu, pela sua entrevista e uma boa noite para o senhor. Dispõe. Obrigado, boa noite a todos. A campanha de vacinação contra o H1N1 foi prorrogada até o dia 31 de maio. A população deve procurar as policlínicas a partir de amanhã, quando novas doses vão estar disponíveis. Hoje, a Secretaria Estadual de Saúde enviou 106 mil vacinas para a Baixada Santista. Podem se imunizar crianças entre 6 meses e 5 anos, pessoas a partir dos 60 anos, gestantes, mulheres que foram mães nos últimos 45 dias e doentes crônicos. Mais detalhes você encontra no Santa Portal. Em Cubatão, a Prefeitura afirma que terminou a greve dos funcionários da Cursan. A administração municipal enviou uma nota no fim da tarde garantindo o pagamento dos vale-refeição, atrasados amanhã. A atualização durou 14 dias. Ainda em Cubatão, o hospital da cidade voltou a ficar sem energia elétrica neste sábado. É a segunda vez que o problema acontece em uma semana. No vídeo, pessoas andam pelos corredores às escuras. No início da semana passada, o Hospital Modelo também ficou sem energia. Além disso, um outro vídeo exibido aqui no Caderno Regional, também na semana passada, mostrou um quarto lotado de pacientes à espera de cirurgia. Estamos aqui no pé central, porque como vocês estão vendo, estamos com os membros fraturados. Estamos impossibilitados de praticar nossas atividades diárias. Nós já estamos aqui há um bom tempo, entendeu? Já há mais de 20 dias. Então, já não aguentamos mais, pedimos socorro. Porque nós temos que voltar para nossas casas, temos que voltar para nossas vidas, nossos trabalhos. Então, nós pedimos ajuda para vocês. Sem dinheiro para investir na saúde, a Prefeitura de Cubatão chegou a decretar estado de calamidade. O governo federal liberou então uma verba anual de 3 milhões de reais, o que representa o aumento de 20% no teto do repasse financeiro nos serviços de média e alta complexidades do Sistema Único de Saúde. Segundo a Prefeitura, o montante não cobre nem o gasto mensal da unidade, que é de R$ 4.400.000. Em nota, a Prefeitura de Cubatão confirmou que houve uma queda de energia no sábado de quase 1 hora, mas os geradores entraram em funcionamento e a energia foi restabelecida. Quanto aos pacientes mostrados na reportagem e que aguardam cirurgia, a Prefeitura não enviou nenhuma resposta. E a travessia de passageiros entre o centro de Santos e Vicente de Carvalho apresentou lentidão hoje pela manhã. O tempo de espera passou de 1 hora. Quem utiliza o sistema afirma que apenas uma balsa estava funcionando. Em nota, a Dersa negou e disse que 2 embarcações estavam operando e que o tempo era de 20 minutos. A empresa alega que a lentidão ocorreu durante o fim de semana, quando uma balsa estava em manutenção. Futebol. Em uma partida emocionante, o Santos venceu a primeira no Brasileirão. Na Vila Belmiro, de virada, o Peixe bateu o Coritiba. Aos 19 minutos, o Coritiba sai na frente. Leandro cruza rasteiro e Kleber finaliza para o fundo do gol. Aos 16 minutos do segundo tempo, o Santos empata. Vitor Bueno cobra a falta com perfeição e deixa tudo igual. Aos 51 minutos, Vitor Ferraz faz boa jogada pela direita e Renato cabeceia no canto. 51 gols em 300 jogos com a camisa do Peixe. Final na Vila Belmiro, Santos 2, Coritiba 1.
O alvinegro praiano volta a campo nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, contra o Figueirense em Florianópolis. E a bola também rolou no final de semana no Campeonato Paulista. Em Uricomoça, a Portuguesa Santista massacrou o Atlético Mogi 7-0. Com a goleada, a Briosa manteve a invencibilidade e chegou à vice-liderança no Grupo 4 com 14 pontos. Um a menos que o líder, Guarulhos. Superior tecnicamente, a Portuguesa não teve dificuldades para dominar o Atlético Mogi, quinto colocado na chave, com apenas 6 pontos em 6 jogos. O primeiro gol saiu aos 19 minutos, com Fernando, que aproveitou o cruzamento do lateral esquerdo Vinícius. Aos 36, Ricardinho, batendo o pênalti, fez o segundo. Aos 41, William ampliou, marcando o terceiro de cabeça, após cruzamento de Lucas Lino. A Briosa consumou o massacre na etapa final. Aos 7 minutos, William fez o seu segundo na partida, após receber lançamento e chutar na saída do goleiro, 4-0. A Briosa não dava chance para o Atlético Mogi respirar e Jean Xera, que substituiu o meia Ricardinho, aos 18 minutos, marcou o quinto cobrando falta. Sem diminuir o ritmo, a Portuguesa marcou o sexto aos 26 minutos, novamente com o atacante William, um dos jogadores emprestados pelo Santos B para a disputa da segundona. Aos gritos de olé, o camisa 7 Lucas Lino fez, de cabeça, o sétimo, aos 33 minutos, depois de cobrança de escanteio. A Portuguesa ainda teve outras chances de aumentar a goleada, mas, para alívio da equipe do interior, o placar ficou mesmo no 7-0. Na última rodada do primeiro turno da fase inicial, a Briosa pega o Guarulhos no próximo sábado, em confronto que vale a liderança do grupo. E a rodada foi realmente boa para os times de Santos. O Jabaquara também viajou até Mogi das Cruzes e conquistou a primeira vitória no Campeonato Paulista. O Jabuca bateu o União Mogi por 2-0 e subiu para o 7º lugar na chave, somando agora 4 pontos. O goleiro Thiago abriu o placar aos 40 minutos do segundo tempo de pênalti. Já nos acréscimos, Guilhermão ampliou a vantagem. Final Jabaquara 2, União Mogi 0. O Leão da Caneleira volta a campo no próximo sábado contra o Mantiqueira. A partida vai ser disputada no Estádio Espanha às 15h. A praia da Enseada, em Guarujá, ganhou um colorido diferente nesse domingo. A segunda etapa do circuito de Sprint Triathlon Santa Cecília TV, que reuniu centenas de atletas e simpatizantes do esporte. É a 10ª edição do evento. Acordaram cedo. A primeira largada foi às 8h30 da manhã. Cerca de 220 competidores participaram da segunda etapa do Triathlon Santa Cecília TV. Eles nadaram 750 metros, pedalaram 20 quilômetros e, por último, 5 quilômetros de corrida. Nas categorias individual, revezamento, militar, mountain bike e portadores de necessidades especiais. No masculino, Nicolas Cruz garantiu a primeira colocação com 58 minutos e 26 segundos. O atleta começou no triatlon no circuito Santa Cecília TV. No dia anterior, ele havia ganhado uma prova em Itatiba, São Paulo. Ontem eu fiz uma prova no interior, que foi um A4. É a mesma distância que o triatlon daqui, né? A natação e a corrida, só que lá com uma A4 não tem ciclismo, né? Daí eu estava me sentindo um pouco pesado por causa da prova de ontem. Eu fui lá e fui o campeão geral da prova. E hoje eu vim aqui e senti um pouquinho de dificuldade por causa disso, né? Um pouco cansaço de ontem. Jefferson Oliveira ficou com o segundo lugar. O que pesou um pouco mais foi a corrida de final já. Senti um pouco de dor no abdômen por causa da respiração, mas isso acontece. Mas graças a Deus deu tudo certo. Fábio Moreira participa de todas as edições e ficou com a terceira colocação. A prova não foi o que eu esperava, mas estamos aí, né? Completando mais uma etapa e somando ponto no circuito. Por que não foi como você esperava? Tive problemas na bike, minha sapatilha caiu. Eu estava no grupo principal, acabei perdendo, o que prejudicou o restante da prova. A mulherada não ficou de fora e também mostrou muita garra. Carla Lacerda ficou em primeiro lugar. É bem legal, essa provinha é divertida, até para as pessoas virem ver, né? Porque dá para ver bastante. Diferente das outras que
você só vê a largada e a chegada. Essa é bem legal para trazer pessoas para assistir. Lua ficou com o vice. A prova serviu como preparação para a seletiva do Campeonato Brasileiro, que acontece no próximo mês. Meu 8º ano participando, né? Hoje o vice-campeonato tá bem disputado esse ano, assim como estava nos últimos 4 anos. É uma prova de transição para mim. Tem uma seletiva para o brasileiro daqui a um mês praticamente, menos de um mês. E faz parte da minha preparação para o Mundial, né? Em setembro, se Deus quiser, estou indo representar o Brasil de novo. Ana Cláudia garantiu o 3º lugar. Foi show, a gente sempre chega, a gente já mais ou menos conhece a galera, já reconhece quem é forte, já sabe quem tá aí antes de começar, e você já fica meio na expectativa. Primeira etapa eu peguei em 3º também, e foram as duas, a primeira foi a mesma, a segunda foi a Lua e a terceira fui eu, e agora de novo. Então fica aquela coisa assim, meio que a expectativa e tentando buscar o segundo. E essa cada etapa vai ser uma tentativa, vamos ver na terceira como é que vai ser, né? A previsão era chuva, a previsão era ter altas ondas, mas graças a Deus fez um tempo maravilhoso, não tinha onda grande, né? Foi um sucesso. Aceitação bastante pela parte dos atletas, até porque hoje tinha uma etapa do Campeonato Paulista de Triatlo e os atletas preferiram participar do Santa Cecília, até porque por ser um local muito legal. Para a gente é muito gratificante, né? Além de você fomentar a parte de turismo, a parte da gastronomia, você vai direto também no esporte, né? Você divulga, leva o nome da nossa cidade para o Brasil todo, principalmente com a TV Santa Cecília fazendo um evento dessa grande monta, né? Fica muito importante. O evento também contou com a presença de muitas famílias que foram torcer para os atletas. Veio torcer para quem? Na verdade, para o Weber, que é meu namorado, né? Nós somos de Campinas. Como que está sendo acompanhar mais uma edição? Tá sendo ótimo, perfeito. E eu também faço, só que eu faço duatlon, né? E ele é triatlon, bem melhor. Mas está sendo ótimo, porque sempre que tem a gente acompanha. É legal essa interação com a família, porque tem as crianças gostam de acompanhar, gostam de ver o pai correr. E incentivar o esporte também, né? Porque isso é importante para a geração, até para ficar livre de drogas, enfim, é bom eles terem um foco e se dedicarem ao esporte. Vendo o pai dar esse exemplo é bem legal mesmo, principalmente quando chega e as crianças ficam felizes de ver e querem acompanhar o pai e ver tudo isso. Minha sogra também está aqui, então a gente torce junto em família. As 3 últimas etapas do circuito deste ano acontecem nos dias 7 de agosto, 25 de setembro e